Mateus capítulo 16. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Amém. Eu não vou arriscar orar. Se eu orar, às vezes eu não consigo pregar. Beleza. É só um fundo baixinho. Pode ficar aí que eu também não sei o que vai virar isso aqui. Aleluia. Há alguns dias atrás, talvez um mês, eu não me lembro bem, o Espírito Santo começou a falar comigo. E a palavra que o Senhor havia me dado, para a minha vida foi uma palavra muito forte. Sabe quando você chega num momento da sua vida que parece que você não consegue romper? Parece que tem uma trava em cima de você, uma tampa. Você tenta furar e não vai. E os dias passam, os meses passam, os anos passam, e você percebe que não consegue romper aquela barreira. E esses dias eu não sei de onde vinha, eu sei que eu estava voando de uma cidade para outra, e o Espírito Santo começou a falar comigo: filho, eu tenho tanta coisa para fazer com você. Eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Mas o que eu tenho para fazer com você, eu só posso fazer quando você calar o seu ego. Quando você mortificar o seu eu e crucificá-lo plenamente, então os céus vão se abrir sobre você.
uma pequena parte desse livro foi onde o Senhor começou a falar comigo. E Deus começou a falar sobre o meu ego, sobre o meu eu. O que me impede de crescer, o que te impede de romper, o que te impede de ir além. Porque você está estacionado, porque você não consegue perfurar a barreira que está sobre você, porque os céus em alguns momentos estão como que de bronze. E Deus falou comigo: o seu ego, é o seu ego. Quando eu tento falar com você, a voz dele é mais alta do que a minha, você só ouve ele. Jesus disse: se você não negar a si mesmo, negar. O verbo negar aqui é o mesmo verbo que foi usado quando Pedro negou a Jesus. Quando Pedro Jesus havia sido preso e Pedro seguia Jesus de longe e perguntaram: você é um deles? E Pedro disse: não, eu não sou, não o conheço. E eles disseram: mas você também se veste como ele, você parece um galileu. Não, eu não sou um deles. Quando Jesus diz que você deve negar a si mesmo, Jesus está dizendo: o mesmo verbo que usou aqui, negar, é o mesmo verbo que usou quando Pedro negou a Cristo. Ou seja, Deus está falando na mesma intensidade que Pedro negou. Você deve negar também, mas a si mesmo, a sua carne, negar a você mesmo. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Você precisa olhar para dentro de você e dizer para dentro de você: eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse ego. Eu não sei quem ele é. Cala. Você é um intruso aqui dentro. E quando eu falo de negar a si mesmo, eu não estou falando de parar de fumar, de parar de comer doces. Eu não estou falando de negar coisas a si mesmo. Eu estou falando de negar a si mesmo. É muito mais profundo do que negar coisas para você. É negar a você. É negar o seu eu. É dizer ao eu: não. Quando ele gritar. Lucas, quando ele usa a expressão negar a si mesmo, interessante que Lucas, no seu evangelho, ele diz negar a si mesmo dia a dia. Dia a dia. Diga comigo: dia a dia. Engana você que pensa que o seu eu, ele morre. Ele pode morrer, mas todo dia, quando você acorda, ele ressuscita. E você tem que matá-lo de novo. Todo dia. Você tem que pegar o seu eu e crucificá-lo e falar: fica quieto aqui. Todo dia você precisa crucificar o seu eu. É isso que Jesus está falando. Tome a sua cruz. Tome ela. E siga. Paulo, em Gálatas 5:24, ele usa uma metáfora para expressar isso que Jesus diz, quando ele fala: os que são de Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Aquele que negar a si mesmo, Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. A palavra vida aqui, a palavra vida, ela não denota a existência física. Você vai ver que muitas vezes vida se mistura com alma. E saíram tantas almas, e saíram tantas vidas do Egito e para o Egito. Essa palavra aqui, ela tem a mesma conotação no grego de psique, que quer dizer alma, sede das nossas emoções. Está dizendo diretamente ao nosso eu. A personalidade humana, aquele que pensa, aquele que sente, aquilo que emociona, aquilo que faz escolha. Quem é o meu ego? Quem é o meu ego? Simplesmente eu. Quando Jesus disse que eu devo negar a mim mesmo, não se trata de negar quem eu sou. Quando Jesus disse que eu devo negar a mim mesmo,
Jesus está falando de eu negar quem eu não sou. Eu vou repetir isso. Não se trata de negar quem eu sou, mas negar quem eu não sou. Mas eu tento parecer para os outros que eu sou. Você entende isso? Negar a si mesmo significa você não é, mas fica passando a imagem que é. Eu não sou, mas eu fico tentando passar uma imagem que eu sou. É justamente essa imagem que eu tento passar, é que Jesus está falando, crucifique ela. Ponha na cruz, seja quem você é. Não quem você acha que deveria ser, mas não é. Eu poderia dizer que o seu ego é a sua reputação. Como você quer que as pessoas te vejam. Você já parou para observar o quanto essa geração se preocupa com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que as pessoas falam? Outro dia, uma mídia social chamada Instagram tirou da sua plataforma os likes, as curtidas, porque pessoas estavam ficando com depressão, estavam se suicidando, se matando. Porque elas viam tantas pessoas recebendo curtidas das vidas delas, e elas mesmas não recebiam curtidas, e estava fazendo mal para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vivem de curtidas. As pessoas vivem de likes. Palavra um tanto quanto estranha para a geração passada. Mas de aparência. Você já viu que nas mídias sociais está todo mundo bem? Você já observou que todo mundo só posta os seus melhores momentos? Dá até inveja. Você fala, cara, eu queria ter a vida perfeita que essa pessoa tem. Você imagina isso? Ser ou parecer? O que é que Deus nos chama? Ser ou parecer? Eu me lembro, eu estava com os meus 22 anos de idade, eu pastoreava uma igreja em Belo Horizonte, e eu vinha para Divinópolis, eles ainda estavam nas primeiras reformas dessa 050. Ainda muito longe de pedágio ainda. E eu me lembro que eu estava vindo no ônibus, e orava dentro do ônibus, e o Espírito Santo me permitiu ouvir uma voz de fora do ônibus, e falava, eles estão falando de você. E o ônibus estava em movimento, que doideira, né? Alguém falando de mim de fora do ônibus, o ônibus em movimento. E a palavra que fora era, tem visto meu servo Jó? Deus perguntava para Satanás, Deus tornou aquela palavra audível. E Deus dizia, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Naquele momento o Espírito Santo falou para mim, filho, não importa o que falo de você aqui na terra. O que é importante é o que falar de você lá no céu. Você vai falar se você é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É isso que interessa. O nosso ego, ele distorce fatos dentro de nós. O nosso ego, ele nos torna arrogantes. Quando você está no auge, no sucesso, o seu ego faz com que as coisas pareçam melhores do que elas realmente são. Tá aí, os adolescentes entraram com uma frase, você passa a se achar. Você se acha. E quando você está num poço, o ego faz com que as coisas pareçam piores do que elas realmente são. Ou seja, ele o faz pensar que o bom momento durará para sempre. E que o poço nunca tem fundo. E você sempre vai cair. Você está entendendo? Sim ou não? Os momentos bons, você vai pensar que eles nunca vão acabar. Vai ser a vida inteira. A vida é uma planície. Entenda, a vida ela é cheia de altos e baixos. Altos e baixos. Mas quando o seu ego inflado começa a dizer não, é como a serpente disse para Eva, vocês nunca morrerão. Coma do fruto,
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse isso porque vocês nunca morrerão. Ou seja, nunca vai acabar, vai ser só montanha, só altitude, só alturas. E nas alturas, então, da vida, do auge, do sucesso, nas suas finanças, no seu casamento, na sua saúde, você começa a se esquecer de Deus. Você não tem tempo para Deus, seu foco é o seu novo amor, é sua nova renda, é curtir seu momento, como se isso nunca fosse acabar. Em outras palavras, coma, você nunca morrerá. E quando você está nos momentos ruins, o seu ego então começa a te dizer: todos te abandonaram. Você não tem dó de você, não? Tadinho de mim. Quem é o culpado de eu estar assim? Minha vida acabou. Você começa a ver as coisas, o seu ego, no momento ruim, ele faz com que você veja as coisas piores do que elas são. E quando você está no bom momento, ele faz com que você veja as coisas melhores do que elas são. Na verdade, o ego te faz viver de ilusão, de aparências, miragens. Sendo assim, o seu ego é o seu maior predador. É o seu sanguessuga. Ele é insaciável, nada o preenche. Te fazendo viver uma vida de aparência, porém sem resultados. Você não tem resultados. Quem olha acha que você é o máximo. O ego, ele abre uma brecha tremenda para a entrada de Satanás. Nesse texto, Pedro foi ao céu e foi ao inferno. Jesus faz uma pergunta, pede um feedback. O que eles estão falando aí de mim? Uns estão falando do senhor Elias, um dos profetas. Legal. E vocês, o que vocês dizem sobre mim? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente Jesus diz: Pedro, Simão, bem-aventurado Simão. Que palavra, hein, Simão? Porque não foi carne e sangue que te contou isso, foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Na mesma hora, Pedro, ao invés de pegar aquela palavra e falar: obrigado, ó Deus, porque me revelastes, Pedro diz para ele mesmo: eu sou o cara. E aí Jesus começa a falar da sua morte, de que ele haveria de padecer muito. E Pedro agora, movido pelo ego, diz: Senhor, não faça isso. Senhor, tem compaixão de ti. Pedro começa a dar uma lição em Jesus. E o que Jesus diz então, virando-se para Pedro? Jesus diz o seguinte: para trás de mim, quem? Satanás. Porque você não compreende as coisas de Deus, você compreende as coisas do homem. Ou seja, o Pedro que estava sendo usado por Deus agora, em 5 minutos depois, está sendo usado pelo diabo. É assim que funciona a nossa vida, quando a gente é movido, quando a gente não tenta calar a voz do ego, do nosso eu dentro de nós. Nós vivemos de alturas e baixos o tempo todo. Nossa vida oscila o tempo todo, a ponto de nos levar a uma bipolaridade. Pedro não vigiou o seu ego e foi usado pelo diabo. Meu ego é meu inimigo interno. O ego, ele precisa de aprovação externa o tempo todo. O seu ego precisa de aprovação externa o tempo todo. O tempo todo ele está em busca de aprovação. Você não vive em função de si. Você vive em função do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar de você. E aí você começa a tomar atitudes para ver se ganha alguns aplausos. No mundo do futebol fala assim: então você começa a julgar para a torcida. Você entende essa frase? Você joga para a torcida. Você não joga o futebol que você joga para a torcida. Você é egoísta. Você não compartilha a bola. Você está pensando em você.
Diante dos homens, as atitudes impecável, mas por dentro, a motivação está errada. Você pode até estar fazendo a coisa certa diante dos homens, mas o que importa não é o que você está fazendo para Deus. O que importa é a motivação pela qual você está fazendo. Deus não está olhando tanto a minha atitude. Antes de olhar a minha atitude, Deus olha primeiro a motivação, o porquê, a razão, o que me leva a agir da forma que eu tenho agido. Aos seus olhos, você pode ter até uma aparência de humildade, mas lá dentro, aquele que conhece o coração está dizendo: sua motivação está errada, sua motivação não é correta. E o ego, aí foi que o Espírito Santo me mostrou isso. O ego, ele é como uma lâmina que tem 2 gumes. O ego, ele corta para cima e ele corta para baixo. Eu acho que agora nós vamos entrar para fazer uma cirurgia nesse momento aqui agora. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia no seu ego. Vai doer, mas você precisa ouvir o que você vai ouvir aqui agora. Quando eu digo que é uma lâmina, a Bíblia nos fala da arrogância, da exaltação. Mateus 23:12, Jesus diz: aquele que se exalta será humilhado. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína. E Tiago 4:6 vai dizer que Deus resiste aos soberbos. Então preste atenção nisso. Então quando eu estou lá em cima, atuando no meu ego, na minha arrogância, na minha soberba, achando que eu sou, em busca de aplausos, em busca do que vão falar, e aí a gente olha para o ego. Quando a gente fala de ego, a gente só pensa no arrogante. Quando a gente fala de ego, a gente só pensa naquele que se exalta, porque você vê a lâmina cortando para cima. Mas o mesmo ego, isso o Espírito Santo falou comigo: filho, o mesmo Espírito que age no ego, levando à arrogância, é o mesmo Espírito que age no ego, levando à timidez. O Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. A Bíblia fala do tímido? Sim ou não? Talvez você não tenha lido, passou despercebido aos seus olhos, mas Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Quando Gideão separa o seu exército, Deus fala: olha, tem 32 mil homens, vamos diminuir. Diga para que aqueles que forem tímidos deixem o exército. Lembra? Covardes, medrosos. E Jesus fala da timidez de uma outra forma, quando ele diz: aquele que se envergonhar de mim. Quem se envergonha é tímido. É o momento da timidez. Eu me envergonharei dele. A timidez, muitas vezes, nada mais é do que a manifestação do ego. Assim como um arrogante precisa de aprovação, e por isso ele se exalta para ser aprovado, o tímido também precisa de aprovação. Por isso ele fica quieto. Eu não vou me arriscar. Porque se eu me arriscar, o que vão falar de mim? Se eu me arriscar, se eu fizer isso, sabe o que vai acontecer comigo? Eles não vão me aprovar. Diz o tímido em seus pensamentos, conversando com seu ego: se eu fizer isso, vão me criticar. Se eu fizer aquilo, vão zombar. Se eu fizer aquilo outro, vão me humilhar. Então deixa eu ficar quietinho aqui na minha, que todos assim, me vendo quietinho, eles me aprovam. Quem está entendendo? O Espírito é o mesmo. Ambos, tanto o arrogante como o tímido, estão em busca de aprovação externa. Eu não estou falando tímido
Eu estou falando tímido de comportamento no tocante a eu não faço isso, porque se eu fizer isso, eles vão falar isso de mim, eles vão falar aquilo outro de mim, eles vão fazer isso ou aquilo outro. O ego, ele é perigoso. Está vendo por que Jesus fala que ele deve ser crucificado? Ah, pastor, eu sou uma pessoa calada. Glória a Deus, continue sendo. Você gosta de ser assim, isso é uma virtude sua. Como o outro também que gosta de falar e alegrar o ambiente, também é uma virtude dele. Eu não estou falando de perfil comportamental. Eu estou falando daqui de dentro. Você é calado porque você gosta de ser calado? Glória a Deus. Você é falante porque você gosta de ser falante? Glória a Deus. Ou você é falante porque você quer atrair aplausos? Ou você é muito calado porque você não quer arriscar e receber uma crítica? Eu estou sendo bem compreendido? Sim ou não? O que eu quero que você entenda é que para cima você tem necessidade de aprovação e para baixo você também está em busca de aprovação. Pastor, então quem é quem? Não sei. Quem sou eu para julgar? Quem é mais tímido que eu e quem é mais exaltado do que eu? Mesmo porque quando eu julgo, na verdade não sou eu que estou julgando, é o meu ego. É o meu ego. O meu ego em ação. Só Deus conhece o coração das pessoas. Eu achei uma tradução, a tradução A Mensagem, uma tradução de Bíblia, A Mensagem, não sei se você já leu. E Jeremias 10, 17 diz assim: o coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso. Um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano, vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é na realidade, não pela aparência. Porque muitas pessoas, você olhou e disse, fulano é arrogante, e era uma pessoa extremamente humilde. E muitas pessoas, você olhou e falou, fulano parece ser tão humilde, e na convivência você viu que ele era um poço de arrogância. Deus conhece o coração. Então a pergunta que fica é, você é o que é porque você se sente bem em ser assim? Ou você é do jeito que você é por causa dos outros? Buscando aprovação e aceitação externa. Pastor, quando eu reconheço que é o meu ego que está agindo. É simples. Eu tenho me feito essa pergunta também. A única resposta que eu tenho de Deus até o momento é, o produto final, faço ou deixo de fazer por causa do meu próximo, ou faço ou deixo de fazer por causa de mim mesmo? Se me exponho, ou se eu deixo de me expor, é por causa de mim, ou é por causa do outro? Quando eu estou preparando uma mensagem para pregar, eu estou pensando na minha performance como pregador? Ou eu estou pensando naquilo que vai abençoar a sua vida? Outro dia o Espírito Santo falou para mim, filho, você precisa começar a pregar uma mensagem. A diferença entre viver o que se prega e pregar o que se vive. Há um abismo. Eu falei, ué, mas não é a mesma coisa? O Senhor falou comigo, não. Há um abismo. E quando você prega aquilo que você vive, ao invés de tentar viver aquilo que você prega, a sua autoridade é máxima, é extrema. Pregue aquilo que você vive. Hoje o que a gente mais vê, antigamente quando a gente falava de pregar, fulano, você tem que pregar o que vive, a gente olhava para um outro tom. Mas hoje, quando você entra na internet, você acha 1 milhão de sermões lá dentro, sim ou não? Tem mensagem de tudo quanto é jeito lá dentro. A pergunta que eu te faço é, você está vivendo aquilo lá? Vou dar para vocês hoje um estudo. Meu irmão, eu dou qualquer palestra para empresário sobre como adquirir riqueza. Põe qualquer empresário top na minha frente, eu vou dar palestra para ele sobre como adquirir riqueza. Eu dou. Agora a pergunta é, eu vivo isso? Sim ou não? Não. Então, eu posso ter palavras, mas eu não tenho autoridade. É a mesma coisa de um solteiro querer dar palestra de casais. Você está entendendo?
Ele baixa um sermão legal, top das galáxias na internet. Como viver uma vida a dois, sem nunca perder a paixão. E ele vai dar uma palestra, uma mensagem. Você vai ouvir, fala, cara, Deus te usou muito, obrigado. Me conta, como é que é o seu casamento? Eu sou solteiro. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma coisa é viver o que se prega, é tentar viver. Aí o solteiro pode dizer, eu ainda não vivo isso não, mas quando eu casar eu vou viver. Legal. Eu posso dar um estudo sobre jejum, mas se eu não estou jejuando, eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Eu posso dar um estudo sobre crescimento de igreja, mas se eu nunca fiz uma igreja crescer, eu não posso falar sobre isso. Se eu não tiver essa experiência. Eu posso falar sobre multiplicação de célula, mas se a minha igreja não tem célula. Cara, sabe o que me dá uma preguiça na internet? É quando eu vejo uns caras dando curso, dando não sei o quê, 10 passos para fazer isso. O cara nunca fez. Antes de olhar o que eu falo, olhe quem eu sou. Porque essa é a mensagem mais pura que eu tenho para pregar. É a minha vida. Eu não tenho outra mensagem. Eu posso pregar mensagens lindas, mas não é. Ela não vai ter autoridade, porque... Sabe, Colossenses 3:23 diz, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Portanto, quer comais ou bebais, diz 1 Coríntios 10:31, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe, é quando você faz as coisas. É quando você faz as coisas. Você faz por o Senhor. Sabe, aqui na igreja nós temos um irmão. A Bíblia diz assim, quem honra, honra, quem glória, glória, quem louvor, louvor. Nós temos aqui um irmão que chama Irmão Dalmo. Vocês conhecem o Irmão Dalmo? A preocupação do Irmão Dalmo, abrir a porta da igreja, fechar a porta da igreja. Ele é o primeiro que chega, é o último que sai. Quando ele chega, não tem ninguém para bater palma. E quando ele sai, todo mundo já foi embora, não tem ninguém para bater palma. Para quem ele faz? Para quem ele faz? O Senhor. Não tem luzes, não tem holofote, não tem aplausos. E você nem sabia disso. Está sabendo porque eu estou falando. Porque ele não vive gritando isso aí para todo lado. Quando a gente faz para Deus, é diferente. Eu não preciso de aprovação externa. Eu não preciso de luzes e holofotes. Eu não preciso de aplausos. Porque Deus me colocou para fazer isso, então eu vou fazer. Eu, como cristiano, disse aqui agora há pouco, olha, eu sei, é futebol, então eu vou ser usado naquilo que Deus me chamou, é futebol. Eu vou usar do futebol para ganhar alma, para fazer a obra de Deus. Não é o que as pessoas vão pensar. Outro dia desse, um pastor chegou para mim e disse assim, pastor, você tem mais experiência do que eu, me diz uma coisa, eu estou muito preocupado. Eu e a esposa, eu falei, você está preocupado com o quê? Sabe, pastor, eu não consigo dar atenção para todo mundo na igreja. E aí eu não consigo dar atenção para todos. E algumas pessoas eu fico pensando, o que elas estão pensando de mim, o que elas estão falando de mim, porque eu não consigo dar atenção para eles. Mas não é maldade minha, porque eu não consigo mesmo. Pastor, numa situação dessa, o que eu faço? Eu falei, quer que eu te seja sincero? Ele falou, quero. Eu falei, quando você não consegue atender as pessoas, você está preocupado com as que você não conseguiu atender? Ou o que elas vão falar de você? Não, o que elas vão comentar de mim, senão vai dar fofoca. Eu falei, então na verdade é o seu ego que está agindo. Porque a bem da verdade, o que as pessoas dizem de mim, pouco importa para mim, isso é problema delas, não é problema meu. É problema de quem está falando. Você está entendendo? O que as pessoas pensam de você é problema delas, não é problema seu. Se você for viver em função de querer agradar todo mundo, você vai morrer cedo, cedo, cedo. Eu só acho que você deve mudar o seu foco. Ao invés de preocupar com o que as pessoas vão falar de você, porque você não está conseguindo dar atenção para todo mundo, comece a se preocupar com aqueles que de fato você não está conseguindo dar atenção, para ver o que você pode melhorar nisso. Se essa é de fato uma preocupação do seu coração. Então, o produto final é quem? Sou eu ou é o próximo? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta.
O ego, ele é tão miserável que ele esconde atrás de uma capa de religiosidade. Sabe o que te impede de orar pelas pessoas? É o ego. É o ego. Mas se eu orar e ele não for curado, se eu falar para aquele paralítico assim, levanta e anda, e ele não levantar, gente, que vergonha que eu vou passar. Se você pensa assim, é porque então você é que é o curador, não é Jesus. É você que está pegando a glória para você. Porque depois de curado, você vai falar assim, tá vendo aí, ó? Por favor, não encostem a minha santidade. Quem está entendendo, diga amém. O ego, ele esconde atrás de uma capa de religiosidade. A Bíblia diz em Lucas 18 que um fariseu e um publicano foram ao templo orar. O publicano era um cobrador de impostos, era um judeu que trabalhava para os romanos. E ele não era bem visto entre os judeus. E eles foram ao templo para orar. E o publicano dizia: Deus tem misericórdia de mim, pecador. Deus tem compaixão de mim, Senhor. E o fariseu, ele orava assim: Deus, graças te dou porque eu não sou como esse publicano que está aí. Deus, graças eu te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Lucas 18, 11. O grande problema do ego, ele poderia simplesmente dizer: Deus, graças te dou porque eu não tenho roubado. Graças te dou, Deus, porque eu não sou injusto. Graças te dou porque eu não adultero. Simples. Mas quando o ego entra, graças te dou porque eu não sou como o outro. O ego tem um espírito de comparação o tempo todo. O tempo todo. O ego trabalha com sua autoestima e com sua baixa estima. Sua autoestima e sua baixa estima. Quando ele age da sua autoestima, além do normal, você olha para as pessoas assim, ó. E aí, beleza? Como é que é a vida embaixo? Você se acha o cara. Mas quando o ego entra naquele espírito da timidez de Apocalipse 21:8, o ego te põe lá embaixo e fala: gente, eu sou o pior de todo mundo, tadinho de mim, ninguém tem coisa, olha só. Você está entendendo? O ego está sempre agindo com comparações. Sabe, quando eu não me comparo com ninguém, minha vida é uma maravilha. Mas quando eu começo a me comparar, a encrenca começa. Porque se eu me comparo com quem está abaixo, eu me acho grande. Se eu me comparo com quem está acima, eu sou tomado de uma baixa estima, um complexo de inferioridade. Vocês estão vendo como é que ele é? Ele age para cima e para baixo, para cima e para baixo. Por isso Jesus disse: ele tem que ficar na cruz. Você tem que pregá-lo na cruz. E esse cidadão aqui se escondendo atrás de uma capa de religiosidade. Não, e quando a gente usa da espiritualidade para promover o nosso ego? Eu oro tantas horas por dia. Eu subo o monte tantas vezes por semana. E jejuo e dou dízimo maior do que todos. E sempre comparando com alguém. Não tem problema você orar todo dia, glória a Deus. Não tem problema você jejuar todo dia. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Mateus 6:2. Quando você fizer uma caridade, quando você der uma esmola, Jesus disse que a mão direita ou a esquerda não deve saber o que a direita faz. E Mateus 6:2, Jesus diz assim: quando deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Receberam, diga comigo, receberam o seu galardão. Diga, versículo 2, diga comigo, versículo 2, diz: receberam sua recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 5: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O que diz lá? Vos digo que receberam a sua. Diga comigo, versículo 5. Já receberam sua recompensa. Versículo de número 16. E tu, quando jejuardes, não mostreis contristados como hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. A pergunta que eu te faço é: você está querendo recompensa de homem? Você está querendo recompensa de Deus?
Se é recompensa de homem, põe uma melancia no pescoço que você vai receber. Eu estou jejuando, eu jejuo nessa igreja. Ai dessa igreja se não fosse eu para jejuar por ela. Ai dessa igreja se não fosse homens como eu, que faço e vou e faz, acontece. Aí todo mundo vai virar para você e falar assim: uau, você é o cara. Mas quando você está no seu cantinho, abrindo a porta da igreja, fechando a porta da igreja, passando por aqui, sem ninguém ver, vou colocar esse copo d'água aqui para o meu pastor, se ele tiver sede na hora ali da pregação, ele beber água. Ninguém viu quem colocou esse copo aqui. Se essa é a sua intenção, não vai ter aplauso de homem, mas vai ter um coral no céu. Amém? Você pode glorificar o Senhor com suas palmas. A Ele a glória. Qual é o dano? O dano é que eu já recebi minha recompensa humana. Não é errado você falar que ora. Não é errado você falar que jejua. Não é errado você falar que contribui. O errado não é o que você fala. O errado é a motivação que te leva a falar. Porque eu posso chegar aqui e dizer: irmãos, sabe, eu estou jejuando muito, vão jejuar comigo? O que eu estou querendo falar com isso? Eu estou tentando te trazer para o jejum. Irmãos, eu estou contribuindo. Sabe, olha, eu dou o meu dízimo, eu sou fiel a Deus, porque eu vejo a necessidade da igreja. Dá o seu dízimo também, seja fiel nas suas ofertas. Eu estou tentando trazer. Olha, eu oro, eu busco ao Senhor, eu busco a Deus, eu oro, eu me consagro. Eu me consagro. Vamos consagrar, porque se todo mundo consagrar e orar, sabe, Deus vai fazer coisas maravilhosas. A motivação, não é o que eu falo, não é o que eu faço, é a motivação. É a motivação. E aí, tanto o versículo 2, 5, 16 termina dizendo que as pessoas já receberam a sua recompensa. E aí eu termino com a minha leitura bíblica de domingo que vem. Quando o povo hebreu saiu do Egito e foi entrar na terra prometida, Deus disse para eles: eu tenho dado essa terra para vocês. A terra é de vocês, mas a terra que é de vocês tem os heteus, tem os heveus, tem os ferezeus, tem os gigarzeus, tem os amorreus e tem os jebuseus. Josué 3:10. Deus já deu a terra, ela é sua, mas lá tem 7 nações que precisam ser destruídas por você. E quais são elas? Heteus, diga comigo: heteus, heveus, perizeus, gigarzeus, amorreus e os jebuseus. Preste atenção, observe uma coisa: heteus, heveus, perizeus, gigarzeus, amorreus, jebuseus. O que esse povo tem em comum? O que esse povo tem em comum? Eu. Deus está falando: filho, todas as promessas já estão com você. Eu já dei todas elas para você. Tudo que você precisa já está em você. Todos os recursos eu já coloquei para você. Mas você não terá acesso a eles enquanto você não vencer estas nações, que se traduz numa só palavra: o seu eu. O seu eu. Pastor, me dá uma dica? Dou. Começa a observar o eu nas pessoas se manifestando. Converse com as pessoas e veja o eu nelas se manifestando. Porque toda vez que eu vejo o eu no outro se manifestando, eu me lembro de como eu também sou. Porque eu odeio em você aquilo que está em mim. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Feche os seus olhos. E olhe para dentro de você.
Esses dias, eu escrevi um livro e publiquei um livro. E quando eu estava escrevendo o livro e naquele embate com a editora, aquela coisa toda e tal, de acertos e ajustes, num determinado momento eu falei, não está legal, não está legal, não está legal, e vou começar tudo de novo. E minha esposa começou a falar, você é muito perfeccionista, não sei o quê, não sei o quê. E no momento eu não percebi isso. Eu procurei dar o meu melhor no livro, eu procurei fazer o meu melhor no livro. Mas nesse dia em que o Espírito Santo falou comigo, aí ele disse, filho, lembra aquele dia do livro? Que você estava tentando escrever o livro e que você não estava gostando? Sim, Senhor, eu lembro. Então, você não estava gostando porque não ia ficar legal para abençoar as pessoas? Ou você não estava gostando porque você estava preocupado com o que as pessoas iam falar de você como escritor? Eu disse, eu estava preocupado com o que as pessoas iam falar de mim, Senhor. Está vendo, filho? Como é que o seu ego age o tempo todo? Crucifica o seu eu na cruz. Todo dia se levante e pregue ele na cruz. Mortifique o seu eu. E eu digo para vocês, meus irmãos, eu ainda não estou vivendo a plenitude disso. Mas hoje eu estou bem melhor do que ontem. E cada dia que passa, eu vejo o meu ego agindo. E imediatamente eu dou um jeito de calá-lo. Eu dou um jeito de amordaçá-lo. E eu digo para ele, em alto e bom som, cala a boca. Em nome de Jesus, fica quieto aí dentro. Ele é que me faz desistir antes dos momentos. Ele é que me faz desanimar. Ele é que tira o meu foco.